paz, amados. Neste dia, nós vamos meditar no capítulo 12 de Zacarias. Vamos orar. Senhor Deus, que Tu possa vir falar conosco através da Tua palavra, meu Deus, nesta hora que possamos ouvir a Tua voz falando conosco, que possamos entender e compreender a Tua palavra, Senhor, que Teu Santo Espírito nos dirija, Senhor, nesta hora, para que possamos entender as revelações que o Senhor quer nos trazer através da Tua palavra. Dirige-nos, Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos e nos faça, Senhor, enxergar e ouvir, Senhor, a Tua voz, enxergar a Tua vontade e ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. O título do capítulo 12 é A Salvação de Jerusalém. Verso 1 diz assim: Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Versículo 3. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda, a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. Versículo 7. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Aqui, quando o capítulo começa, nós temos a impressão de que vai ser algo ruim, porque que vai ser dito, né? Porque diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Já traz uma ideia de que seria algo ruim para eles. Mas não. A sentença é uma sentença de proteção. O Senhor promete proteger o seu povo dos inimigos, dos ataques dos inimigos de todas as nações. Ele começa dizendo que faria de Jerusalém um cálice de tontear para os povos em redor. Ou seja, os povos que tentassem atacar os agressores de Jerusalém, como diz aqui no estudo da minha Bíblia, eles seriam como homens embriagados, sem forças e incapazes de atuar de forma adequada. Ou seja, não conseguiriam guerrear contra Jerusalém. Diz também que faria de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e quem erguesse seria gravemente ferido. Ou seja, eles não poderiam nem tocar em Jerusalém, porque se tocassem,
seriam feridos. Deus providenciaria o castigo para quem tocasse. Depois ele fala também que abriria os olhos sobre a casa de Judá e feriria de cegueira todos os cavalos dos povos. Ou seja, o Senhor estaria com olhos abertos sobre a casa de Judá. Logo, quem ficaria cego seria o inimigo, quem ousasse atacar Judá. Essa proteção seria tamanha que os habitantes de Jerusalém iriam pensar que os chefes de Judá iriam pensar que os habitantes de Jerusalém tinham a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Isso estaria tão nítido da proteção de Deus sobre a vida deles. O Senhor diz também que faria dos chefes de Judá um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorariam a direita e a esquerda, ou seja, eles destruiriam, tanto para a direita quanto para a esquerda, a todos os povos em redor. E Jerusalém seria outra vez habitada no seu próprio lugar. De uma cidade deserta, ela passaria a ser uma cidade habitada. Novamente, o Senhor permitiria que ela fosse habitada. Confirmando essa proteção, ali no versículo 8, o Senhor diz que protegeria os habitantes de Jerusalém, ao ponto de o mais fraco dentre eles ser como Davi. Sabemos que Davi foi um grande, forte e poderoso guerreiro. Ele foi o rei ideal para Israel. Então, o mais fraco dentre eles seria como Davi. E diz mais que a casa de Davi seria como Deus, como anjo do Senhor diante deles. A casa de Davi para os habitantes de Jerusalém seria como Deus, como anjo do Senhor diante deles. Como se fosse a própria presença de Deus ali entre eles. E finalizando, aqui essa primeira parte, o Senhor diz que procuraria destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. O Senhor não permitiria que nenhuma nação destruísse, mas Ele destruiria as nações que viessem contra Jerusalém. Então, nós vamos ficar aqui até o versículo 9 hoje, versículo 9 do capítulo 12. E, de acordo com o que a gente leu, vamos fazer uma oração. Senhor, te pedimos a tua proteção também sobre a nossa vida, Senhor, que tu venha guerrear as nossas guerras, venha, Senhor, batalhar ao nosso favor, Senhor, nos protegendo, nos guardando dos ataques do inimigo, Senhor, e daqueles que são usados pelo inimigo, Senhor, para nos destruir, para nos atacar. Nos protege, meu Senhor, e nos guarda. Abre os teus olhos, Senhor, sobre nós. Esteja com eles bem atentos, Senhor, para nos guardar e nos proteger. Tu és o nosso Deus, em quem confiamos e entregamos a nossa vida diariamente, porque cremos que só o Senhor pode nos proteger e nos guardar de todos os ataques, tanto espirituais como físicos, Senhor. Só Tu pode nos guardar. Em nome de Jesus, te pedimos a Tua proteção e o Teu livramento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Medite nessa palavra. Creia no poder de Deus, na proteção do Senhor e entregue a Ele esse momento de meditação como a sua oferta a Ele por mais um dia.